Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Marco e vamos para mais um Perguntas e Respostas. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: o crente pode participar de festa junina? O que a Bíblia diz a respeito? Então, falando de uma forma bem objetiva, a resposta é a seguinte: é não. Né? Por que não? E para que a gente possa fundamentar esse não, a gente precisa analisar a origem da festa junina. Porque se você for ver, segundo a tradição, né, da nossa cultura aqui, ela é colocada como se fosse uma coisa cristã. Aí vem a pergunta, ela está onde na Bíblia? Certo? Está em que lugar? Está em lugar nenhum. Ela não está em nenhum lugar da Bíblia, ela não tem nenhum princípio bíblico que dá respaldo. O que acontece é o seguinte, no período, lá no início do cristianismo, logo depois dos apóstolos, os cristãos eles cometeram um erro muito grave de você tentar adaptar a cultura pagã dentro do cristianismo. Então, como se fosse uma forma de você ajudar na pregação do evangelho, a ajudar na assimilação de princípios cristãos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam práticas, eles pegavam festas, coisas que os pagãos faziam, tentavam fazer um paralelo com o evangelho, com algum fato, com algum princípio bíblico, fazia esse paralelo, trocava o nome e mantinha a data. E pronto. E o que dava? Dava errado. Claro que dava errado, porque a melhor forma de você ensinar um princípio cristão é você ensinando na Bíblia. Não adianta você querer pegar uma festa pagã, querer pegar uma coisa pagã e botar uma roupinha de crente em cima. Não vai dar certo, como não deu certo. Em algumas coisas você até salva alguma coisa, mas tem outras festas, outras práticas que realmente não tem nada que se salve. Então, o que acontece é o seguinte: no caso da festa junina, você tem o seguinte, né? Se a gente parar para pensar, a Europa, né, a origem dela vem de comemorações pagãs, de rituais pagãos lá da Europa, de vários povos da Europa, os povos da, da Europa inteira ali, os povos pagãos que tinham ali, os pagãos que não conheciam a Cristo, que não eram cristãos. Esses povos eles comemoravam o solstício de verão. E o que é o solstício de verão? O solstício de verão é o dia do ano que você tem a noite mais curta e o dia mais longo. Se você quiser entender melhor, você pode dar uma olhada aqui no nosso canal, o Perguntas e Respostas, que a gente fala do Natal, onde lá você tem a explicação do solstício de inverno, que ele acontece no fim do ano. Né? Lembrando que na Europa, no hemisfério norte, as estações do ano elas são invertidas com relação a gente aqui no hemisfério sul. Então, no meio do ano aqui, a gente está pegando a transição entre o outono e o inverno. Lá, eles estão passando na transição da primavera para o verão. Então, nessa época, nesse dia específico do ano, né, no solstício de verão, você estava no auge do verão. Então, que era o auge do período das colheitas. Então, esses povos pagãos, eles faziam uma comemoração, agradeciam as suas divindades pagãs pela colheita, pela abundância nas colheitas e tudo mais, para que eles tivessem boas colheitas e por aí vai. E os cristãos dessa época, eles tiveram a péssima ideia de tentar fazer um paralelo dessa transição, né, entre quando a natureza, as plantas, as árvores, as flores, elas morrem no inverno, elas começam a florescer na primavera, essa natureza ela vai se recompondo na primavera e no verão ela está no seu auge. Então, no período da colheita acontece a mesma coisa, né? Você tem o inverno, onde está tudo seco, na primavera a, ali a flora, a fauna ela vai se recompondo, você planta e no verão você colhe. Eu não sei se é exatamente essa sequência, mas no verão você tem o auge das colheitas, né? Para quem faz agricultura, né? O agricultor o auge da colheita dele vai ser no verão. Então é bem
Então ele tinha esse paralelo. E os cristãos nessa época eles resolveram fazer um paralelo com a pregação de João Batista, com a verdade do Evangelho, porque João Batista ele chegou num período onde Deus estava em silêncio, fazia muito tempo, não tinha profeta, Deus não falava, não tinha nenhuma revelação. Apareceu João Batista, né, pregando que o Messias estava chegando, estava às portas, e aí ele batizou Jesus e o ministério de Jesus começou e continua até hoje. Então, através da igreja. Então, os cristãos dessa época tiveram a péssima ideia de tentar fazer esse paralelo, né, dessa festa do solstício de verão, né, onde se comemorava a colheita, essa transição, né, da primavera para o verão, com a pregação de João Batista, né? Mas a origem da festa, né, do solstício da festa junina, ela tem base nessa festa pagã. Uma outra, e se você for puxar todas aquelas práticas que você tem na festa junina, todas elas, absolutamente todas elas são resquícios de rituais ou de práticas feitas pelos romanos, pelos gregos, pelos povos nórdicos, né, que são aqueles povos que viviam, os vikings, né, que viviam ali onde hoje é a Suécia, a Noruega ali, aquele pedaço ali do norte da Europa. E todas as práticas ali têm esse paralelo. Todas vieram de lá, vieram dessas rituais pagãos. E para a gente ter um exemplo, vamos pegar duas coisas que fazem parte da festa junina. Primeiro seria, no caso, o dia de São João. Porque você pode se perguntar, poxa, mas São João, por que é 24/6, né? 24 de junho? E se você for pesquisar a data, né, do 24 de junho, sendo que na Bíblia não fala nada disso, então acontece o seguinte: no dia 24 de junho era o dia que se comemorava, né, que se cultuava uma divindade grega chamada Adonis, né? E o caso dessa divindade grega, né, Adonis, era o seguinte: ele era disputado por duas outras divindades gregas, né? Então a deusa, né, entre aspas, Afrodite e a Perséfone. As duas estavam disputando o Adonis, né? As duas queriam ficar com Adonis, né? Porque na mitologia grega era a pegação entre os deuses, nenhum pegava o outro, era uma coisa de louco. Então as duas estavam disputando o deus Adonis. Aí o Zeus, né, que era o maioral dali do Olimpo, ele pegou e decidiu que o Adonis ia ficar metade do ano com uma e metade do ano com a outra. Então ele ficava metade do ano com a Afrodite, que era a deusa do amor, portanto ele ficava na região onde tinha luz e tudo mais, e na outra metade do ano ele ficava com a Perséfone, que era a deusa do inferno, a deusa das trevas, então ele ficava numa região de trevas. Ele ficava metade do ano nas trevas, metade do ano na luz. Então eles resolveram, né? Então, como esse Adonis ele ficava, né, ficava nessa transição entre trevas e luz, tiveram a péssima ideia de fazer esse paralelo com a pregação de João Batista, né? Que João Batista ele pegou ali do período onde Deus estava em silêncio, apregoou, né, que a vinda do Messias, e passou e fez essa transição entre velha e nova aliança ali, onde onde ele batizou Jesus e começou o ministério de Jesus, culminando que foi transferido que foi passado para a igreja e continua até hoje. Então, eles tentaram fazer esse paralelo que, né, não tem nada a ver. E uma outra prática, né, também tem tudo a ver com festa junina, é a prática de pular fogueira. E aí você pode pensar, poxa, mas de onde que vem esse negócio de pular fogueira, de andar de caminhar sobre brasa e tudo mais, né? Então, essa prática de pular fogueira, simpatias, todas elas, são resquícios de rituais de adivinhação desses povos pagãos. Alguns dos gregos, outros dos romanos, outros desses povos nórdicos, outros dos celtas e vários, todos aqueles povos que existiam na Europa antes do cristianismo ser difundido na Europa.
né? Que são a origem de todos esses povos europeus que existem hoje. Então, nós vemos aqui que se você for pesquisar, for a fundo, você vai cair sempre em alguma coisa pagã, sempre algum deus grego, algum deus romano, alguma divindade, né, nórdica, né, que está presente até hoje, né? Afinal de contas, todo mundo vê o desenho do Thor, né? E todo mundo sabe que o Thor ele é um deus nórdico, né? Ele é o deus do trovão, né? O filho de Odin, né? Que era o maioral dos deuses da cultura nórdica, lá dos vikings, né? Então, ele não é só um personagem de desenho animado, né? Ele é um deus pagão, né? Primeiramente, né? Então, tudo isso ele tem uma origem que não tem nada a ver com a Bíblia, que ela afronta a palavra de Deus, por isso que nós devemos rechaçar, por isso que a gente não deve participar desse tipo de comemoração, desse tipo de festa, né? E agora vem a seguinte pergunta, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, eu não vou participar da festa junina. E as comidas da festa junina? E aí, como é que fica? Né? E para esse vídeo não ficar muito longo, essa parte das comidas nós vamos ver num próximo vídeo, uma sequência que a gente vai dar, certo? Gostaria de me despedir de vocês, agradeço por vocês estarem assistindo esse vídeo, deem um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aqueles que não conhecem a Cristo, com aqueles que também conhecem, para que eles possam ser edificados. Temos as nossas atividades aqui da igreja e que possamos nos ver nessas atividades presenciais, né? E gostaria de agradecer a todos e até o próximo vídeo.